Gessé, essa é uma pergunta interessante e a nossa elite sempre foi essa elite do atraso. Até tem um comentário interessante do Emicida numa discussão com o Luciano Huck essa semana, que viralizou. Ele falou assim, eu não gosto nem de chamar de elite, porque elite pressupõe que são os melhores. Eu gosto de chamar de burguesia mesmo. E é interessante esse comentário do Emicida. Mas o que, chamando aqui de elite, fazendo essa ressalva muito bem feita do Emicida, a gente pelo menos tinha uma elite do atraso que era produtiva na segunda metade do século passado. Então você tinha empresários, donos, sei lá, da Votorantim, de outras empresas, que pelo menos estavam construindo, produzindo alguma coisa. Hoje, essa é a pergunta, a gente não estaria com uma elite do atraso que está deixando de ser uma elite produtiva para virar uma elite só financista, rentista? E isso não pode ser muito pior ainda? No fundo, essa questão você pode responder muito melhor do que eu. Mas é o fato. Hoje você que é o mestre aí. Você lembra bem uma época em que o Brasil, inclusive, tinha um outro peso, né? Que é a época onde você tinha ainda um Estado forte, um Estado envolvido em pesquisa, ciência, no apoio à indústria, no apoio à infraestrutura, etc, etc. E você tinha ainda uma fração da elite que era industrial, que era exatamente o que a gente estava dizendo aqui, né? Não é que todo industrial seja uma pessoa legal e tal, não obrigatoriamente, isso tem mil outras formas, mas tendencialmente, sobre a forma dos interesses, os interesses que movem, né? A fração de classe dos industriais, ela pode, em várias situações, assumir um ponto que é um ponto de partida que tem a ver com o interesse, por exemplo, de que os trabalhadores tenham um salário decente, etc, etc, etc. Né? Não é o mesmo caso. Quer dizer, acabaram com a indústria no Brasil, né? E a gente tem o quê? A gente tem duas elites que são parasitárias, no fundo, né? Uma que rouba a terra, no fundo, que vai roubar terra de poceiros, que vai retirar, né, índios dos lugares, etc, etc, vai ser extrativista, etc, etc, vai, no fundo, né, privatizar uma riqueza que é pública, vai contaminar as águas, etc, etc. E tem uma outra que, eventualmente, ainda é pior ou tão ruim quanto, né, que não faz nada. É parasitária, né? Que fica movimentando recursos do Estado, a dívida pública é um escândalo, né? É um absurdo que se paga, né? De juros, etc. Né? Porque, no fundo, por trás dos bancos tem uma elite. Quer dizer, a gente tem o Paulo Guedes aí sendo... ele tem uns ataques de sinceridade, às vezes, né? Eduardo, ele esquece, né? Quando ele disse, por exemplo, que o Brasil tem 6 bancos que fazem 200 milhões em que enganam 200 milhões. Né? Ou seja, não tem definição melhor sobre o que está acontecendo, entre nós agora. Né? E é extremamente importante que o povo conheça os seus reais inimigos, no caso, né? Não que você vai matar esse povo, mas que você entenda como é que funciona esse processo e que você consiga identificar quem é o seu adversário, né? Quer dizer, que não é a corrupção, né, que está no Estado, embora exista, mas ela é construída para invisibilizar esse outro lado, etc., coisas do tipo. E você veja, Sé, eu participei eu dei 2 palestras, ontem e anteontem, no UK Forum, né, o fórum que acontece no Reino Unido, e, enfim, é um fórum organizado por Cambridge e pela London Business School, London School of Economics, é um fórum super conceituado. Ontem deu uma palestra na SPM aqui no Brasil, e nas duas eu falava sobre um tema, assim, como a narrativa, né, patrocinada pela Febraban, pelos bancos brasileiros, acaba tomando conta das pessoas. Então, por exemplo, as pessoas falam o seguinte: mas a taxa de juros no Brasil é muito alta porque o brasileiro é mal pagador. Isso é uma maluquice.
Em primeiro lugar, o nível de inadimplência do brasileiro ele é menor do que a média dos países da OCDE. Segundo, o brasileiro é menos endividado, tem menos alavancagem, menos endividamento as famílias brasileiras do que quase todas as grandes economias do mundo. Só que tem um outro problema que é o seguinte, Gessé. No Brasil, a taxa de juros é feita para, em algum momento, a pessoa parar de pagar. Não é, existe um conceito, uma falácia famosa, que é o seguinte, post hoc, ergo propter hoc, que é o seguinte, a falácia da falsa causalidade, né? E isso depois disso, logo isso por causa daquilo. Não, porque o que acontece é o seguinte, as pessoas confundem causa e efeito. Na verdade é o seguinte, a inadimplência é alta porque ninguém consegue pagar 300% ao ano. Uma hora o cara não consegue pagar. Não é que é 300% que o cara não consegue pagar. O cara não consegue pagar porque é 300% ao ano. Só que para o banco é bom. Sabe por que é bom? E eu falo de vários exemplos que eu conheço e vários eu ajudei a negociar, eu no telefone. O cara é o seguinte, o cara compra um sofá na lojas lá da casa de varejo lá, ele compra o sofá por R$1.000 e aí ele parcela nos 300% ao ano. Aí o que acontece? Esse sofá custa R$1.000, ele durante 4 anos ele paga 10 mil, ele paga 10 vezes o sofá e deve 40. E deve 40. Aí quando ele deve 40, ele virou um escravo financeiro, ele não consegue pagar, aí o banco vai lá e negocia com ele por 5. Só que veja bem, o negócio custou 1.000, ele pagou 15, ele pagou 15 vezes mais. O banco diz o seguinte, olha, ele me devia 40, pagou 5, tomei um calote de 35. Calote nada, ele multiplicou por 15 o valor dele. E aí essa narrativa acaba pegando. Então é super importante a gente desmistificar. Por isso, aí a gente diz conhecimento liberta. Não é à toa que o conhecimento liberta. Tem 2 perguntas super boas aqui para você. Lembrando, antes de você me perguntar, Eduardo, porque eu achei muito interessante isso. Isso que você falou agora replica o que eu tinha acabado de dizer na aula. Ou seja, a política construiu o povo como corrupto na política, não é isso? E por conta disso, inconfiável, e os seus líderes, portanto, e os seus representantes inconfiáveis por isso. E a economia faz a mesma coisa, né? A economia acusa o povo de inconfiável, corrupto, no fundo, o caloteiro. Então, você utiliza essa, né? Ou seja, você humilha, você retira a dignidade das pessoas, né? Para poder explorá-las, tanto na economia quanto na política, né? O que você acabou de dizer dá uma, enfim, casa completamente o que a gente estava discutindo antes. Totalmente, é isso mesmo. É o viés do que, mas está vendo, no Brasil ele é mal pagador. O povo no Brasil é mal pagador, é malandro. Você tem razão. Compõe totalmente com o que você